Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. César Augusto publicou um decreto. Maria o enfaixou e o colocou na manjedoura. Irmãos e irmãs, olhemos para este evangelho que nos relata o nascimento do menino Jesus e vejamos quais mensagens podemos tirar para nós nesta noite santa, nesta noite bendita, nesta noite de luz, em que aquele que disse ser a luz do mundo nasceu. Irmãos e irmãs, o evangelho começa nos narrando: aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Quem era César Augusto? Era o imperador de Roma, aquele que naquela época imperava e reinava. César Augusto, irmãos e irmãs, nada sabia de Jesus Cristo, nada sabia das profecias acerca de seu nascimento. César Augusto publica um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. E daqui, irmãos e irmãs, tiramos a primeira lição para a nossa vida. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Nada escapa ao poder de Deus. Tudo concorre para fazer a vontade do Senhor. Irmãos e irmãs, há muitos séculos atrás, antes do nascimento do Salvador, o próprio Deus havia profetizado que em Belém nasceria o Salvador. Foi o que nós ouvimos recentemente na liturgia da palavra. E tu, Belém, terra de Judá, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de nascer aquele que governará Israel. César Augusto, irmãos e minhas irmãs, não tinha conhecimento desta profecia, mas César Augusto, imperador que governava Roma naquela época, está ele também sob o poder de Deus. Está ele também sob a ação de Deus, ainda que disso ele não tivesse consciência, ainda que disso ele não acreditasse. Mas ele, sendo aquele que governava e imperava, era ele quem tinha este poder de fazer um recenseamento de toda a terra então conhecida. E é por causa deste recenseamento que a profecia vai se cumprir, que Deus está realizando os seus planos, fazendo de César Augusto imperador de Roma, sem que ele tivesse consciência alguma disso, fazendo dele o seu instrumento para realizar a sua palavra, para cumprir a sua profecia. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus está sempre no controle de tudo. Ele é o Senhor, Ele é aquele a quem nada escapa e nada foge do seu poder. E então ele inspira, ele ordena ou ele manda que César Augusto, imperador, ordenasse, fizesse e publicasse esta lei, ordenando um recenseamento. Por causa desta lei do imperador, então José, como nos diz a leitura, que todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José e Maria moravam em Nazaré, como nos diz o Evangelho. José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, porque ali
era onde José devia registrar-se. E era ali, segundo as profecias, onde o Messias deveria nascer. Então, assim, irmãos e irmãs, por causa da lei do imperador publicada em Roma, lá na Galileia, lá em Nazaré, José e Maria têm que sair para Belém para fazer o recenseamento. Imaginemos, irmãos e minhas irmãs, aquele casal, José e Maria, que estavam se preparando durante 9 meses para receber, para acolher e já assumindo a missão que Deus lhes havia confiado, de ser a mãe e de ser o pai adotivo do Filho de Deus. Imaginemos, irmãos e minhas irmãs, que eles estavam lá, no aconchego de seu lar, esperando este grande momento do nascimento do Salvador, do seu Filho. E aí, quando de repente se espalha a notícia, todos têm que registrar-se em sua cidade natal. E então José precisa encaminhar, José precisa fazer aquela viagem. Viagem feita de modo inesperado, mas que estava nos planos de Deus. Viagem que deveria ser feita, porque ali em Nazaré o Messias não deveria nascer, porque as profecias, a palavra de Deus, palavra que nunca volta atrás e palavra que sempre se realiza, ela precisava se realizar. E o Messias tinha que nascer na cidade de Belém, para que Deus fosse fiel à sua promessa e à sua palavra, dita por meio do profeta: e tu, Belém, pequenina, de ti há de sair aquele que governará o meu povo. E assim, irmãos e minhas irmãs, acontece aquela viagem que acontece justamente no final da gestação, da gravidez de Maria. E meus irmãos e minhas irmãs, em nenhum momento a gente vê na boca daquele casal de José e de Maria nenhuma reclamação. Eles, irmãos e minhas irmãs, talvez até se fôssemos nós, no lugar deles iríamos reclamar. Mas como o Senhor permite que o imperador faça agora este decreto? Como o Senhor permite que agora, neste momento tão delicado da gravidez, já no seu final, o imperador publique este decreto? Não, meus irmãos e minhas irmãs, não escutamos esta palavra da boca de Maria, nem tampouco de José. Eles saem obedientes às leis civis, obedecendo à lei que o imperador tinha publicado, e assim também estarão cumprindo com a profecia, para que a profecia se realizasse. E eles então vão até Belém, e lá em Belém Maria dá à luz. Sabemos daquela situação tão difícil que foi para eles quando chegaram em Belém. Todas as hospedarias, todas as pousadas, todas as casas estavam cheias, estavam lotadas. E à medida que José ia passando de lugar em lugar, procurando um lugar para passar aquela noite, vendo já que Maria estava prestes a dar à luz, nos coloquemos, irmãos e minhas irmãs, no lugar de José, no lugar de Maria. Como foi aquele momento difícil? Maria já prestes a dar à luz, José querendo encontrar um lugar para que o Filho de Deus pudesse nascer, para que Maria pudesse ter um lugar digno para dar à luz ao seu filho. E José ia certamente se preocupando a cada não que ele recebia. Mas tudo, irmãos e minhas irmãs, estava nos planos de Deus. E aí então, não encontrando lugar algum para ficarem hospedados, a Sagrada Família teve que se recolher aonde os animais passavam a noite, em uma estrebaria, em um local onde os animais ficavam ali durante a noite para abrigar-se da chuva ou do frio. Foi ali,
neste local que nasceu o Salvador. Foi ali, neste local, que nasceu o Filho de Deus. Não nasceu em berço de ouro, não nasceu em um palácio, não nasceu em uma casa, não nasceu em uma pousada, nasceu aonde os animais passavam a noite. Imaginemos, irmãos e irmãs, a situação ou o coração de José e de Maria, como não estavam naquele momento. Deixemos de romantizar tanto aquele momento. Aquele momento, irmãos e minhas irmãs, foi um momento difícil para eles, pois não tinham um lugar para passar a noite, não tinham uma cama decente, não tinham um berço decente onde colocar o Filho de Deus assim que ele nascesse. Mas em tudo eles confiavam em Deus, em tudo eles se entregavam a Deus. Nada, nenhuma palavra de reclamação, nada, nenhuma palavra para maldizer ao Senhor por tudo aquilo que estava acontecendo. Se entregavam humildemente nas mãos de Deus. E assim, irmãos e minhas irmãs, nasce o Filho de Deus, nasce o Salvador, nasce o Filho de Maria naquela estrebaria, no lugar aonde os animais passavam a noite. E aí, irmãos e minhas irmãs, olhemos agora então para esta atitude de Maria. Maria que depois de dar à luz, nos diz o Evangelho, Maria o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Maria o enfaixou e o colocou na manjedoura. O que era, irmãos e irmãs? A manjedoura era aquele local aonde se colocava a comida para os animais. Ali serviu de berço para o menino Jesus. Ali foi onde ele foi colocado para descansar, quem sabe, para tirar o seu primeiro sono. No lugar aonde se colocava a comida dos animais. Meus irmãos e minhas irmãs, Maria, quando enfaixa o menino Jesus, e quando Maria o coloca ali, esta passagem faz lembrar também a passagem final da vida de Jesus, porque o seu nascimento aponta para a sua morte. Assim como ele não tinha aonde nascer, ele não tinha também aonde ser sepultado. Lembremos que Jesus não tinha um túmulo aonde ser sepultado. Foi José de Arimateia quem disponibilizou o túmulo que ele tinha com boa vontade, como um gesto de solidariedade para com aquele que havia morrido crucificado sem culpa alguma. Assim como no seu nascimento, também na sua morte, ele não tinha onde ser colocado. E então José de Arimateia cede e disponibiliza aquele túmulo que ele tinha naquele jardim, para que ele fosse ali sepultado. E ali, irmãos e minhas irmãs, sepultado, Jesus também foi enfaixado, colocado em um lençol e ali depositado no túmulo para 3 dias depois ressuscitar. Maria o enfaixa e o coloca na manjedoura, assim como os discípulos e aqueles que sepultaram o Senhor, enfaixaram também o seu corpo e o depositaram no túmulo. Mas, irmãos e minhas irmãs, tem muito mais ainda. Neste enfaixar e colocar Jesus na manjedoura, no lugar onde era colocado a comida para os animais, Maria faz uma profecia. Qual é a profecia, irmãos e irmãs? É aquela que irá se confirmar com as palavras do próprio Jesus. Quando crescido, quando estava anunciando o reino de Deus, ele vai dizer: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Maria, quando coloca Jesus ali naquela manjedoura, no lugar onde se colocava a comida para os animais, Maria faz uma profecia: ele é o verdadeiro alimento
Alimento não para esta vida, nem alimento tampouco para os animais, alimento para os homens e mulheres, alimento que leva para a vida eterna, alimento que faz com que cada um possa entrar em comunhão com Ele. Quem come o meu corpo permanece em mim e eu nele. Quem bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Maria profetiza nas suas atitudes, colocando Jesus na manjedoura. Ela profetiza que ali está a verdadeira comida que leva para o céu, a verdadeira comida que leva ao paraíso, o verdadeiro maná, como ele próprio vai dizer: os vossos pais comeram maná no deserto, mas quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, nunca morrerá, ainda que esteja morto. Irmãos e irmãs, é Maria que se torna profetisa ao colocar Jesus no lugar onde se colocava a comida para os animais. Ele é a verdadeira comida, comida para os homens e as mulheres, comida que leva para o céu. Vejamos, irmãos e irmãs, como esta cena tão simples, tão singela e tão humilde é cheia de mensagens para nós. E ainda o Evangelho termina com os anjos proclamando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Ele veio trazer a paz, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da paz. E como irmãos e irmãs, hoje o mundo ainda precisa acolher a Cristo. Quantas guerras a gente vê acontecendo o mundo afora, ainda não se acolheu Jesus, ainda não se tem espaço para Jesus nos grandes centros de poder, nos governos, porque estão tomados pela ambição, estão tomados pela vaidade, estão tomados pelo orgulho, querem um pedaço de chão a mais, sabendo que com isso estão perdendo o paraíso, querem um pedaço de terra a mais, e se esquecem de que Cristo veio nos trazer, foi o reino dos céus e não o reino deste mundo. Irmãos e irmãs, rezemos para que Cristo possa entrar em nossos corações, possa entrar no coração dos homens e das mulheres, porque a paz no mundo, ela começa dentro do coração de cada um. A gente não pode rezar pela paz no mundo, se dentro de casa a gente não é capaz de viver a paz. A gente não pode rezar pela paz no mundo, se a gente não aceita aquele que trouxe a paz, aquele que é o príncipe da paz. Peçamos então, irmãos e irmãs, nesta noite santa, que o Senhor nos ajude a abrir o nosso coração para acolher Jesus, o príncipe da paz, Ele que vem como realização das profecias, como realização da promessa de Deus, nasce para nos salvar, nasce para nos salvar em uma cruz. Assim como Ele nasceu humilde e pobre, assim também Ele humilde e pobre nascerá, Ele humilde e pobre morrerá. Como no seu nascimento não tinham grandes figuras, aqui o Evangelho nos relata apenas alguns pastores que ali estavam naquele campo. Assim também nós iremos ver Jesus morrendo, não ao lado de grandes personalidades, não com grandes personalidades vendo a sua morte, mas sendo crucificado entre dois ladrões, um deles inclusive zombando do próprio Senhor. Assim, irmãos e minhas irmãs, o nascimento do Salvador aponta também para a sua morte, indica a sua morte, nos traz de que modo acontecerá a sua morte. Acontecerá também de forma humilde, de forma simples e mais ainda, de forma humilhante. Assim como foi o seu nascimento no silêncio daquela gruta de Belém, assim será também a sua morte. Será, pelo contrário, um espetáculo aos olhos de todos, mas um espetáculo de humilhação. Não acreditavam em Jesus por causa de sua morte. Assim, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos dê um coração capaz de acolher o Messias, para que ele nasça no coração de cada um de nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, neste Deus Todo-Poderoso, que a tudo governa, e em Maria, que fazendo aquele gesto, se torna também profetisa. César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Maria, depois que deu à luz, enfaixou seu filho e o colocou na manjedoura.